Que Jesus nos abençoe e nos proteja, que nós possamos estar aqui com o intuito de passar a lição 7, intitulada como Leitura Mental do livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz e Chico Xavier. Na lição passada, na 6, então a gente viu no finzinho dela que Hipólito já passou para Domênio o que vinha a ser ali aquela reuniãozinha que o pessoal estava conversando com ele ali, né? Depois da discussão que ele teve, as exigências dele, o Hipólito falou para mim, a consciência é o juiz de cada um de nós. Possivelmente, envergaste a batina fiel à crença, mas desleal ao dever, né? Então já colocando ele no devido lugar ali para ele começar a pensar tudo aquilo que ele tinha que raciocinar em termos de justiça que ele estava exigindo e dever, né? Que ele estava faltando, né? E depois, logo no finzinho, ele fala o livro das tuas ações. Então, quer dizer, vai ser examinado aí a mente de Domênico para trazer ele para a razão, para a consciência de tudo que passou na encarnação dele passada, né? E começa a leitura mental falando, né, que depois de uma oração silenciosa, Jerônimo olhou para Luciana e ela viu que eles atingiram já o momento da ação. E a enfermeira, clarividente, com um carinho fraterno, aproximou ali do infeliz e depois de fitá-lo à fronte, demoradamente ela começou. O que acontece? A gente vê aqui, primeiramente, toda a atividades que tem no centro, a gente começa com oração, termina com oração. E aqui, igualmente, eles fazem a mesma coisa, né? Oração silenciosa. Então, quer dizer, mentalizar, captar realmente a situação que nós estamos para aproveitar melhor os ensinamentos, sempre ligado para o bem. Para quê? Para que a gente não usasse, às vezes, de maldade ou de apontamento. Porque qual que é o serviço da Luciana aqui? É apontar o defeito. Você fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. E, no entanto, ela se revestiu do quê? De carinho fraterno. Mesmo quando a gente tem que falar para alguém, seja qualquer falta que alguém faz, para a gente se revestir de carinho, de amor, dedicação, para a gente saber falar e a pessoa cair numa realidade dela e ela mesma modificar a situação, né? Então, Luciana, demoradamente, olhou ali e começou. E ela começa a falar para o padre Domênico. Primeiramente, ela revela mais ou menos o que o Hipólito falou. Ela fala, vossa mente revela um passado distante. E esse pretérito fala muito alto diante de Deus e os irmãos em humanidade, né? Para ele saber que ela vai realmente saber tudo aquilo que ele fez no passado. Aí ela começa a listar tudo aquilo que ele mesmo, lá na lição 6, estava exigindo, né? Estava achando que estava sendo injustiçado.
duvidais da providência divina, alegai que o vosso ministério não foi devidamente remunerado com a salvação, certo? Maldizei aí o Pai de misericórdia infinita. Então ela fala, bom, então as tuas reflexão aí é tudo blasfêmia e desespero, e proclama que as forças celestiais vos abandonaram ao tenebroso fundo do abismo. Então ela simplesmente só reforçou aquilo que ele estava pensando, né? E nesse momento, ele ainda estava brigando ali para tipo, não, eu que estou com a razão. Tanto é que o André Luiz fala assim, gritou o desventurado interrompendo-a. Quer dizer, é tipo aquela coisa, e porventura não é assim? Certo? Então ele começa a rezar novamente tudo aquilo que ele achava que ele tinha sido injustiçado. Compelido pela circunstância da vida humana a servir uma igreja que me enganou, nega-me o direito de reclamar, usa até o evangelho para que puxar a razão para ele. O evangelho não tem palavras de mel para o ato de Judas. Deverei eu agora, por minha vez, louvar os que me traíram? Certo? Então, dentro do contexto dele ali, ele acha que ele está com a razão. Qual é a atitude da Luciana? Trazer ele para a tranquilidade. Não, Domênico, vossos amigos não cogita a criticar instituições, deseja tão somente amparar-vos. Traz ele ali para uma calma, não veio lá para falar de igreja, da instituição que ele trabalhou, nada. Veio só para amparar ele. E nesse momento, a Luciana faz 4 perguntas para Domênico, que nós podemos fazer essas 4 perguntas para nós também, para ver se nós estamos preparados para receber, não é nem ter a salvação, é receber o socorro da espiritualidade maior, né? Porque essa primeira aqui derrubou eu procurei ver uma resposta que eu daria para a Luciana se ela tivesse feito essa pergunta para mim. Não concordais do vosso desvio de conduta cristão? Então, quer dizer, a gente dentro de um centro espírita, escutando tantas palestras, será que nós temos algum desvio de conduta cristã? Então já é um raciocínio para a gente já ver que nós falhamos. E aqui não fala para a gente não eu pensei comigo, não fala para a gente não falhar, mas para a gente não trazer que nós estamos sendo injustiçados, né? Outro dia comentando, eu falei, tem muita gente que acha que sai de casa às vezes com guarda-chuva e aquela chuva não sei o que e vai para o centro estudar, né? Tipo com um pensamento assim, espiritualidade maior, Jesus, eu estou aqui. Então quer dizer, eu mereço alguma coisa, alguma salvação, eu mereço que vocês tirem algum compromisso que eu tenho mais grave, porque eu fiz o esforço de vir aqui, certo? E não, a gente vem no centro, para a gente aprender, para melhorar a nossa mente,
para que nós tenhamos essa conduta cristã, certo? Essa conduta cristã. Segunda pergunta: tereis de fato agido como sacerdote fiel aos sagrados princípios espousados? Certo? Vamos tirar aí o sacerdote fiel e colocarmos qualquer profissão. Qualquer profissão. Será que nós estamos dentro da nossa profissão? Profissão que eu falo não é só em termos monetários. Como marido, como esposa, como pai, como filho. Será que nós estamos vigiando os nossos princípios espousados? Será que nós estamos aí fazendo a coisa certa para que a coisa corre direitinho? Isso, nós estamos falando aqui para a gente ter uma atitude legal na hora do desencarne, para nós termos atitude legal, mudarmos a nossa atitude agora, para que nós tenhamos uma vida melhor. Então é só isso que nós estamos aqui comentando. Terceira pergunta: espereis um paraíso de vantagens imediatas para cada túmulo, tão só pelos títulos exteriores que vos diferenciavam dos outros homens? Né? Então ele estava reclamando aqui a respeito disso, né? Que ele tinha direito com a igreja, ele tinha direito porque ele tinha um cargo mais alto. E será que nós fazemos isso no nosso cotidiano diário? Né? Sempre nós achamos que nós estamos sendo injustiçados, de uma forma ou de outra, a gente sempre traz isso. Puxa, por que o cara fez isso? Olha, ele estava numa boa, estava querendo fazer uma boa ação e o cara me faz uma dessas. Então tudo isso é para a gente trazer para nós, certo? Às vezes a gente vai a um consultório médico e passa 2, 3 na nossa frente, vixe, para nós estamos sendo injustiçados. Mas o que é isso? O fulano de tal chegou depois de mim, eu vi que ele chegou depois de mim e passou na minha frente. E às vezes a gente toma a atitude até de ir lá na recepção perguntar. E isso que é? Às vezes a gente acha injustiçado disso aí. E também às vezes a gente acha que por ter um pouquinho mais de dinheiro, de conhecimento que os outros, tem que ter uma atenção melhor para a gente. E isso nós estamos totalmente enganados, certo? E quarta e última pergunta que ela faz nesse parágrafo aqui: não ponderaste a extensão das responsabilidades desassumidas, certo? Os compromissos nossos, que às vezes a gente tem um compromisso de fazer, seja lá o que for, mas a gente sempre delega. A gente sempre deixa, às vezes, para uma pessoa, às vezes a gente não assume mesmo as nossas responsabilidades, dentro aqui do centro mesmo, né? Muita coisa que a gente poderia estar fazendo e a gente faz braço curto, né? Na nossa casa. Eu principalmente sou campeão nisso, né? De deixar sempre que os outros fazem, eu mesmo, né, não faço. Então, a gente precisa estar atento a isso. Seguindo na narrativa aqui, qual que é a resposta do nosso irmão Domênico aqui, né? Que perguntas, né? Quer dizer, me cercou de fato, né? Porque a hora que ele dá essa exclamação de que pergunta que você está me fazendo, né? Ele já vem e fala, puxa vida, por onde que eu saio agora? Onde que será que eu tenho que arrumar um argumento
para falar que eu ainda tenho razão, E ele narra novamente tudo aquilo que ele fez no plano físico, né? A organização religiosa a que serviu prometeu-me honras definitivas. Para a gente já ver que ele estava dentro de uma igreja e estava equivocado isso, né? Como que alguém pode dar aí honra definitiva para uma pessoa? Mesmo que seja um padre. Não era eu diretor de grande coletividade social? Não ministrava o Santíssimo Sacramento? Não fui recomendado ao céu, né? Todos nós somos recomendados ao céu, né? Basta nós termos uma atitude conveniente para ir para o céu. Então, a gente precisa ver aqui tudo esses equívocos do padre Domênico. Será que também nós não estamos fazendo exigência com as nossas, tipo, vamos dizer assim, com as nossas justiça, o que nós achamos que é justiça alguém fazer para nós, né? A espiritualidade maior é tão grande nesse sentido, que André Luiz narra aqui que eles compreendiam totalmente, né, aquelas palavras, né, que intitulado no começo do infeliz, né? Que ele fala assim, ó: apesar dos tais protestos do padre Domênico, já acusava sinais de transformação íntima. Apesar dele estar fazendo toda aquela contestação, reclamando e tentando mostrar que ele tinha razão e que ele estava realmente sendo injustiçado, a espiritualidade maior já via ali que ele já tinha modificado, né? Quando a gente não tem razão, a própria fisionomia da gente acusa a gente, né? Acusa a gente. Fizera-se-lhe voz triste, quer dizer, ele já viu que ele não tinha tanta razão daquilo ali que ele estava falando. E ele também sentia a presença ali do pessoal fazendo vibração para ele, porque ele já tinha, através da audição, né, apesar da narrativa na 6 lá de falar que ele estava cego, a audição dele através da vibração, da oração, da espiritualidade maior já tinha aguçado mais. Então era através daquilo ali que ele estava vendo que ele estava sendo auxiliado magneticamente, né? Então, a partir desse momento que ele fez as interrogações reticenciosas ali, a Luciana explicou para ele uma coisa que eu achei muito interessante destacar para nós, né? Ela explicou aqui da igreja para o padre Domênico, né? E nós, muitas vezes, a gente está equivocado. O que um centro pode fazer conosco, certo? Então ela começa a falar para o padre Domênico que a igreja, ela é elevada e bela em qualquer parte. O centro, ó, as vibrações daqui, a gente está sabendo que a espiritualidade maior chega muito antes de nós para preparar o terreno, para fazer tudo. Então tudo é bonito aqui. Tudo é bonito, é que nós não temos a visão espiritual, mas a espiritualidade já nos traz, nos desenha essa visão para que nós possamos pensar o que vem ser uma vibração num centro, né? Aí ela começa a falar que a igreja é um roteiro para o nosso encontro divino com o Pai de infinito amor. Quer dizer, a gente vem aqui para saber a notícia de Deus, de Jesus, de tudo aquilo lá. E o que ela nos ensina? Bondade universal, certo?
para a gente começar a pensar a respeito que todos nós somos irmãos, que todos nós dependemos um dos outros, que nós precisamos entender isso. O perdão das faltas, certo? Para que nós, se nós tivermos alguém que nos prejudicou, para que nós começamos a aprender esse negócio de perdão, perdoar quem nos prejudicou, que pedir perdão para quem nós prejudicamos, e a solidariedade da bondade universal, quer dizer, para a gente ver que nós temos que ver sempre a bondade, sempre aguçar em nós, não o julgamento, e sim o entendimento da pessoa, ver a altura que a pessoa está. Às vezes é uma pessoa que não tem estudo, que não tem religião, que não tem isso. Então você ponderar tudo isso. Então nós precisamos aguçar a nossa bondade espiritual, a bondade universal que ele fala aqui. Aí ela pega, faz uma indagação para ele, né? Então, apesar da igreja trazer todos esse raciocínio para nós, não consegue apagar aquilo que a gente fez de mal. Aquilo que a gente fez de mal, né? Aquele negócio que se fala, né? Sentiu por sentiu no Evangelho. A gente tem que pagar aquilo que a gente fez de errado. Tem que pagar. Não é porque a gente se arrependeu, puxa, não devia ter feito aquilo. Mas a gente tem que voltar lá e consertar aquilo que nós fizemos, certo? Não adianta você vir no centro, escutar palestra, mas não consertar aquilo que você fez de errado atrás, certo? Porque ela fala aqui, ó, mas e os nossos crimes, fraquezas e abandono dos nossos compromissos? Quer dizer, isso não tem jeito, isso é a gente que tem que consertar, isso é a gente que tem que consertar. Nos chamamos aí a respeito, né, que nós pensamos aí que nós estamos ligados numa religião na terra, a gente exige muita justiça para nós, mas esquecemos que a justiça está ligada ali com a lei de Deus, com a lei divina. Então, quer dizer, na hora que você pede justiça, a lei também está aqui. É o tal negócio. O que você fez de bom e o que você fez de ruim. Certo? O que você agiu mal e o que você agiu bem. E aí, a gente precisa ponderar isso aí. Porque às vezes a gente faz isso aqui de bondade e fica o dia inteiro fazendo maldade. Aí depois a gente quer que esse tantinho de bondade que a gente fez, faz assim na balança. Faz assim na balança. E não é. É pesado, porque ela fala aqui, ó, como ludibriar a lei soberana e inalterada. Então, quer dizer, nós não conseguimos ludibriar a lei divina. Isso aí nós temos que responder por ela. Temos que responder. E aí ela ainda traz um raciocínio para ele, ó, não concordais que é absurdo reclamar determinados procedimentos dos outros, esperando para o nosso eu, tirano e desequilibrado, as compensações somente devidos às observações das regras de purificação, das quais não passamos de meros expositores no campo do ensinamento? Aqui lendo um pouco eu entendi que, veja bem, vamos trazer aí numa confissão que ele fala a respeito de confissão aqui, né? Quando a gente vai contar alguma coisa que a gente está sendo injustiçado para alguém, a gente conta, desenha da coisa para a pessoa pensar que nós temos razão.
que nós temos razão. Então, isso tudo, como é que alguém pode dar uma opinião para nós a respeito disso se nós mascaramos aquilo que nós fizemos? Então, ela está falando aqui que não tem como a gente pensar dessa forma. E nessa hora que ela falou isso, na mesma hora ele já retrucou ainda, estava retrucando ainda, né? Ele falou, e a confissão? Certo? Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e absorveu-me. A resposta da Luciana na hora imediata falou assim, e confiaste em semelhante medida, né? Tipo assim, e você acreditou com toda a bagagem negativa que você tem na sua mente, né? Ela não falou isso, mas com toda a bagagem negativa que você tem na tua mente, você acreditou nisso aí ainda, né? Então aqui, ela fala aqui para ele, ó, vós colega de sacerdócio, poderia induzir-vos ao bom ânimo, à coragem necessária ao serviço de reparação futura. Quer dizer, a partir do momento que alguém fala para você, não, ó, pondera, pensa direito, faz uma oração, vê se você recapitula direitinho sobre isso, vê onde você tem razão, onde não tem razão, a pessoa está te dando um caminho aí para você fazer uma análise completa, realmente honesta dentro da sua mente para você tomar a atitude certa, né? E não confiar plenamente. Bom, ele é tipo um papel, né? Ele me deu esse papel aqui, com esse papel aqui eu faço tudo. Não faz. A justiça divina é o seguinte, você vai merecer aquilo que você tem que merecer, não tem esse negócio de ter ser absorvido de todos os seus pecados, porque alguém com autoridade foi lá e falou, você está absorvido, você não precisa de... Fica tranquilo, pode ir sossegado. De jeito nenhum, né? E ela fala aqui, ó, mas não conseguiria subtrair-vos à consciência os negros resíduos mentais dos atos praticados. Bom, então aí ela já chama o Padre Domênico de novo para aquele começo que ela fala, né, ó. Assim que ela começa a conversar com ela, ela fala aqui, ó. Cadê? Tá aqui. Ela fala aqui, ó, que a mente dele fala de um passado muito distante, e esse pretérito fala muito alto com Deus. E aqui agora, para encerrar o assunto, ela fala assim, ó, vosso coração, Padre, é um livro aberto aos nossos olhos, envolvidos nas trevas, injuriais o nome de Deus e sua justiça. No entanto, a viva descrição de vossas reminiscências são bastante expressivas. Falou assim, não adianta, no palavreado, não adianta você espernear. Não tem jeito de você espernear. Você está comprometido, está equivocado dos seus pensamentos, não tem como, certo? E aí, Padre Domênico aqui, o André Luiz fala que Padre Domênico se cala, né, sobre vigorosa magnetização de Zenóbia, que o mantinha ali nos braços, tentando ali segurar o Padre Domênico ali para escutar tudo isso. E aí, a gente vai deixar para a semana que vem para começar a narrar tudo que a Luciana vai ver na mente dele
e explicar para nós o que está acontecendo com o Padre Domênico. Que Jesus nos abençoe e nos proteja.